Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 22 de agosto de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Rei, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Ana Laura, a Júlia, a Ana Júlia, a Vitória, a Evelyn, a Alana, o Vitor, o Matheus, o Enzo, a Manu, a Adriele, o Jonathan, o Eduardo, o Luiz, o Cauã, o Eric, o Igor e o Micael. Hoje batemos recorde incríveis, 18 alunos. O aluno único que faltou é o Gabriel, né? Então a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Rei, onde quando o aluno falta, ele deve assistir o conteúdo e mesmo que ele tenha faltado, ele não perde a chance de acompanhar os colegas no aprendizado. O duro se ele não assiste, daí ele fica para trás. Os alunos que estão aqui também vão receber, aqueles que já passaram o WhatsApp para mim, também vão receber o link desse vídeo. Lembrando que você pode rever para fazer quem? A tarefa São Paulo, tá bom? Que é no site do governo. Então é lá que vocês vão fazer. O tema de hoje é Teorema de Pitágoras, parte 4. A aula nossa 14ª do 3º bimestre. Material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início então, conteúdo, Teorema de Pitágoras. Objetivos: demonstrar a diagonal de um quadrado e a altura de um triângulo equilátero por meio de Teorema de Pitágoras. Calcular e resolver problemas envolvendo Teorema de Pitágoras. Habilidade EF09MA14. Resolver e elaborar situações problema de aplicação do Teorema de Pitágoras. Para quem está meio que esquecido, o que é o Teorema de Pitágoras? Relacionado ao triângulo retângulo, onde o lado maior, aquele que está o oposto de 90 graus, é a nossa hipotenusa. Todo o material representou a hipotenusa pela letra A. E os catetos B e C são os seus lados. E aí, Pitágoras chegou numa relação seguinte, que A ao quadrado, ou seja, o quadrado do lado da hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é o Teorema de Pitágoras. Para quem viu a primeira aula, tem um negócio no YouTube lá que é legal. Eles fizeram tipo aquário, onde aqui está cheio de água azul, aqui a água azul também. Quando eles viram, a água escorre para o quadrado da hipotenusa e os dois catetos, quando escorre todo, ele completa certinho o quadrado. Né? Eu mostrei para vocês, acho que na primeira aula, né? É que às vezes algum desses alunos que estão aqui pode ter faltado nesse dia. Recomendo que procure no YouTube, é legal, para vocês terem noção mesmo como que funciona. Então vamos lá. Para começar, você sabe essa? Responda no caderno. O Teorema de Pitágoras pode nos ajudar a encontrar quais medidas das figuras planas? Dessas figuras planas aqui. Alguém sabe? O que eu desenhei aqui? Uma reta que traça um retângulo, cortando na transversal. Como que a gente chama ele? Diagonal. Então ele ajuda a achar as diagonais também, não ajuda? Eu tenho a medida aqui dos lados e a diagonal eu não tenho a medida. Pitágoras resolve, certo? Então trace segmentos de retas nas regiões
internas dos polígonos abaixo, formando triângulos retângulos. Então, eu vou traçar uma aqui, ó. Acabei de traçar. Virou um triângulo retângulo. Eu liguei o A com o Poderia ligar outro aqui para fazer diagonal aqui, fazer triângulo retângulo? Quem? O D com o B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vitória. Faz esse quadrado virar dois triângulos. Eu ligo ele com quem? O A com o C. Ou o D com o B. Escolhe um coleguinha. Quem? Adriele. Adriele. Oh, caiu uma difícil para você, Adriele. Fiquei com dó de você agora. Adriele, não dá com um risco só. Quais pontos que eu ligo aqui para formar um triângulo retângulo? Não tem medo de errar. Errando que a gente aprende. Eu vou dar a dica para você. O A eu ligo com quem? Com o B. Com o B? Se eu ligar com o B, ele não passou pelo meio. Ó, já ficou uma dica. Tem que passar pelo meio. O A eu ligo com quem para passar pelo meio? Isso. O A com o C. Formou triângulo retângulo? Não. Então eu tenho que ligar mais alguém com alguém. O D eu ligo com quem? Isso, olha lá. D com o B. Formou triângulo retângulo? Sim ou não? Formou 4 triângulos retângulos. Escolhe um coleguinha. Manu. Quem eu ligo com quem aqui, Manu? Agora o senhor vai complicar, eu vou ter que explicar. Você teve sorte. Que aqui não dá para ligar uma letra com outra. Para eu fazer um triângulo retângulo, eu tenho que fazer uma reta aqui assim, ó. Perpendicular, para formar um triângulo retângulo aqui. Certo? Manu, escolhe alguém. Evelyn, isso? Quem? Ana Júlia. Ana Júlia, o seu é parecido com o dela. Escolhe um ponto aí para descer uma reta. Ah, eu posso atravessar aqui, mas não deu o ângulo de 90 graus. Ele fala que tem que ser triângulos retângulos. É parecido com o dela, o seu. O A liga para baixo, certo? Ou poderia ser o B liga para baixo. Aqui formou um ângulo de triângulo retângulo, aqui formou um triângulo retângulo, certo? O da Manu também poderia ser aqui, ó, Manu. Ligava aqui, formou um triângulo retângulo, certo? Olha lá. Diagonal. Diagonal. Aqui formou 4 triângulos retângulos. Aqui com a altura do paralelogramo deu um triângulo retângulo. Aqui com a altura do trapézio deu um triângulo retângulo. Certo? Foco no conteúdo agora. Ao traçar segmentos de reta que formem triângulos retângulos nas regiões internas dos polígonos, podemos determinar outras medidas de comprimento importantes, como a diagonal de um retângulo ou a altura de um triângulo. Então veja bem, para eu descobrir a diagonal de um triângulo, de um quadrado, eu uso fórmula de quem? Pitágoras. Porque eu consegui transformar em triângulo retângulo. Lembrando que o triângulo retângulo tem que ter um ângulo de quantos graus? Quantos graus? Não, todo triângulo tem 180. Um triângulo retângulo tem que ter um ângulo de 90 graus. Por isso que fala retângulo, porque é um triângulo com ângulo reto.
E aqui, esse triângulo era isósceles. Ao eu cortar ele no meio, formou um triângulo retângulo. Certo? Continuando. Atividade 1. Sabendo que a medida do lado de um quadrado é de 12 centímetros, calcule a medida de sua diagonal D. Qual vai ser o tamanho da diagonal? Qual é a fórmula que a gente vai usar mesmo? Você multiplica. Não. Qual é a fórmula que a gente vai usar? A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá. Informações. Quem é o meu A ali naquele triângulo que eu... Quem é o meu A? O 12? O D ou o 12? O A é a hipotenusa. Quem é a hipotenusa nesse triângulo? É o D. Além de ser o lado maior, é quem está do lado oposto de 90 graus. Então eu troco o A por quem? D ao quadrado é igual. Quem é um cateto chamado B? Qual dos dois 12? Ai, que lindo escutar qualquer um. Tanto faz. 12 ao quadrado. Mais, quem é o outro cateto? 12 ao quadrado. Vou apertar pausa, 3 minutinhos para vocês tentarem resolver. Então vamos lá. Diagonal ao quadrado igual 12 ao quadrado é 12 vezes ele mesmo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Já chegaram à conclusão alguns alunos, né? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Somando, 4 mais ninguém, 4. 2 mais 2, 4. 1 mais ninguém, 1. 144. Quer ver que tem gente distraída nesse mundo? Eduardo, quantos que dá 12 ao quadrado, Eduardo? Não? Esse é distraído. Jonathan, quantos que dá 12 ao quadrado, Jonathan? Não sabe, viu? 2 distraídos. Vitor, quantos que é 12 ao quadrado? Viu? 2 distraídos. Aninha, quantos que é 12 ao quadrado? Acabamos de fazer aqui, ó, 144. Acabamos de fazer. Ficou provado que vocês três não prestam atenção no que estão fazendo. Então... não, mas ainda bem. O duro se estivesse lá no fundo ia ser pior ainda. 144 mais 144. Soma. 4 mais 4, 8. 4 mais 4, 8. 1 mais 1, 2. 288. A diagonal é igual. Quem é o contrário da potenciação? Radiciação. No caso, a potência do índice 2 é raiz quadrada de índice 2, né? Raiz quadrada de 288. Ah, professor, não sei nenhum número de cabeça que vezes ele mesmo dá 288. Então nós vamos fazer a fatoração. Então deixa eu deixar um lugar bem espaçoso aqui para poder fazer. Raiz quadrada de 288 é igual a quem? Vamos fatorar o 288. Fatorar pelos números primos. 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Primeiro número primo. 2. 288 dá para dividir por 2? Sim, número par dá para dividir por 2. 288 dividido por 2, 144. 144 dá para dividir por 2 de novo? Sim, dá quantos? 72 dá para dividir por 2 de novo? Sim. 36 dá para dividir por 2 de novo? Quantos? 16 não, 18. Dá para dividir por 2 de novo? 9. Dá para dividir por 2 de novo? Não. Quem é o próximo número primo? 3. Dá para dividir por 3? Sim, dá 3. Dá para dividir por 3? Sim, dá 1. Acabou. Agora eu vou juntar de parzinho. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 288 é uma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes... Epa, esse aqui ficou sozinho. Esse ficou sozinho. 3 ao quadrado. Tá? Então preste bem atenção.
Eu tenho o costume de fazer o corta-corta. Já expliquei para vocês, mas eu vou explicar bem explicadinho hoje porque é o corta-corta. Isso aqui poderia ser escrito assim, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 sozinho vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Eu posso pôr todos eles dentro da mesma raiz ou eles separados, tá? Quantos que é 2 ao quadrado? 4. Raiz quadrada de 4. 2. É 2. Então, 2 ao quadrado dá 4. Raiz quadrada de 4 dá 2. Olha o porquê aqui, Ana. Ana Júlia que deu uma piscada de sono ali. Porque eu corto, quem sai fora? O 2. Entenderam por que eu falo corta, sai o 2 fora? É por causa disso. Então eu vou fazer o corta direito, que é mais fácil, ó. Corta, saiu 2 fora. Corta, saiu 2 fora. Epa, isso aqui não tem para cortar. Quando não tem para cortar, você mantém ele. Coitadinho, não achou parzinho para sair. Tá solitário. Certo? Sabe aqueles coleguinhas seu que sai, todo mundo sai, acha parzinho que ele não achou? É o raiz de 2 ali, coitadinho. Era eu na adolescência. Corta, quem saiu fora? 3. Agora eu vou juntar quem está fora. 2 vezes 2 vezes 3 vezes raiz quadrada de 2. Quantos que dá 2 vezes 2? 4. 4 vezes 3? 12 vezes raiz quadrada de 2. Eu não tinha falado para vocês que ia dar 12 raiz quadrada de 2? Tá. Então, já que o Eric tá por dentro das coisas aí, Eric, quadrado valendo 15 por 15. Qual é o tamanho da sua diagonal? Sem calcular. Se esse aqui, que era um quadrado de 12 por 12, a resposta foi 12 raiz quadrada de 2, qual vai ser a diagonal do quadrado 15 por 15? Se fosse para você dar um chute bem louco aí. Olhe bem, era 12 por 12, a resposta é 12 vezes raiz quadrada de 2. E 15 por 15? 15. Parabéns, calculou de cabeça, você é ninja. E se fosse 215, qual seria a resposta? 215 raiz quadrada de 2. Aprenda isso. Uma diagonal de um quadrado é o tamanho do seu lado vezes raiz quadrada de 2. Não precisa se matar de fazer o que eu fiz. Certo? Mas, se você for que nem eu, que é ruim de memorizar fórmulas, se calcula tudo para lembrar da fórmula. Depois que termina, lembra. Lembrei, era só pegar o lado e fazer vezes raiz quadrada de 2. Depois de se matar. Mas como o objetivo hoje aqui era mostrar o teorema de Pitágoras, eu aproveitei para ensinar vocês como acha a diagonal de qualquer quadrado no mundo inteiro. Seja um quadrado feio, bonito, pequenininho, grandão. Né? Não tem como um quadrado ser feio, só se pintar ele com uma cor feia, né? Porque o quadrado é tudo igual. Tem 4 lados iguais. Eu gosto de verde, rapaz, só agora não deu certo. Agora aqui, ó. Vamos ver os 3 se prestar atenção. A cara do Jonathan. Presta atenção, eu vou ler e vocês vão responder. Já hoje foi de lá para cá, agora daqui para lá. Atividade 2. Sabendo que a medida do lado de um quadrado é L. Qual é o tamanho da medida do quadrado? Não, que 12. Ó, vou ler de novo, presta atenção que eu estou lendo. Sabendo que a medida do lado de um quadrado é L. Qual o tamanho da medida do quadrado? L. Calcule a medida da sua diagonal. Diagonal é igual a quem? Como que eu vou saber a diagonal aqui? Não sabe? Não sabe? L. O que mais? Não sabe? Nenhum dos 3 sabe mesmo? Escolheu um. Igor, fala aí. L vezes raiz quadrada de 2. Muito bem. Mas será que é
Vamos testar? Diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Diagonal ao quadrado é igual L ao quadrado mais L ao quadrado, é 2 vezes o L ao quadrado. Diagonal é igual raiz quadrada de 2 vezes o L ao quadrado. Ó, corta, corta, quem sai fora? O L sai fora. Mas para quem não entendeu, eu vou fazer daquele jeito de novo. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de L ao quadrado. Corta, corta, quem fica solto? O L. Diagonal é igual L vezes raiz quadrada de 2, certo? Então, com Pitágoras prova isso também. Tranquilo? Olha lá, que foi feito, ó. Diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Diagonal ao quadrado é igual a 2 vezes o L ao quadrado. Diagonal é o contrário da potenciação, é a radiciação. Aí, ó, corta, corta, quem eu cortei sai fora. L vezes raiz quadrada de 2, certo? Vamos ver se entenderam. Vitor, qual o tamanho dessa diagonal? Não, não é L mais, agora o lado vale 10. 10 o quê? Não, 10 o quê? 10 o quê? Raiz quadrada? Isso, raiz quadrada de quem? 2. Aê! Caiu. Ele começou a perceber que ia voltar a resposta, ele começou a prestar atenção, é isso aí. Vocês dois têm que fazer igualzinho a ele, tá bom? Comece a prestar mais atenção. Vamos ver se eles prestaram atenção no que você falou? Vitor, agora aqui vale 5. Qual é a diagonal dele? 5. Hã? Vezes ao quadrado não. Raiz quadrada de quem? 2. Muito bom. Jonathan, Esse negócio. aqui mede 3, Jonathan. Qual vai ser o tamanho da diagonal? 3 vezes raiz quadrada de quem? Muito bem. Certo? Atividade 3. Qual é a altura de um triângulo equilátero de lado L? Ele quer saber qual é a altura aqui. Equilátero, quer dizer que ele tem todos os lados iguais. Vamos usar quem aqui? Quem que vocês acham que a gente vai usar? Além do L. Eu escutei alguém falando bem baixinho. E vamos usar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Agora eu quero saber, quem é o A? Qual L? O de baixo ou da diagonal? Qualquer um. Não. É o de cá. Do lado de cá. Esse L aqui, Eu falei? certo? L ao quadrado é igual. Quem é o cateto B? É o de baixo ou é a altura? Vamos chamar a altura do cateto B? Sim. Cateto B é a altura. Mas, quem é outro cateto? Qual o tamanho desse cateto? Oi? O L é até aqui. Eu quero daqui até aqui só. Não. Metade do L. Metade do L ao quadrado. Muito bem, Luiz. Parabéns. É metade do L ao quadrado. Se aqui embaixo fosse 10, qual seria o tamanho desse cateto? 5. Se aqui embaixo fosse 12, qual é o tamanho desse cateto? 6. É metade. Vamos resolver agora? Então, olha lá. Vou fazer banana é amarela, amarela é banana. Vou inverter aqui, ó. Hipotenusa, a altura ao quadrado mais L dividido por 2 ao quadrado é igual a L ao quadrado.
Vou passar essa informação aqui em cima, ó. A altura ao quadrado mais a metade do L ao quadrado é igual a hipotenusa, que é o L ao quadrado. Vamos resolver quem eu consigo resolver. H ao quadrado consigo resolver? Não, mantenho. Esse eu consigo. Quando eu tenho uma fração elevada ao quadrado, o que acontece? Quem lembra o que acontece? Quando eu tenho uma fração elevada ao quadrado, por exemplo, 2/4 elevado ao quadrado. Você inverte. Não, quando é negativo eu inverto. Então, copia, coloca o 2 em cima e o 2 embaixo. Isso, coloca o expoente no numerador e o expoente no denominador. Então vamos lá. L ao quadrado dividido, o 2 está embaixo, 2 ao quadrado. Para quem não entendeu, presta atenção aqui agora. Esse expoente vem aqui, droga. Esse expoente vem aqui e vem aqui. Igual a L ao quadrado. Resolvendo. H ao quadrado mais L ao quadrado não dá para fazer nada. Agora 2 ao quadrado dá. Quantos que dá 2 ao quadrado? 4. Só 4. Igual a L ao quadrado. E a altura ao quadrado é igual. O L ao quadrado já estava lá. Esse daqui que está me atrapalhando vai passar para lá. Ele está positivo, vai negativo. Menos L ao quadrado dividido por 4. Agora, se eu for resolver isso aqui, quem que tem embaixo do L ao quadrado? 1. Para eu fazer uma subtração de frações, os denominadores têm que ser iguais ou não? Precisa ser iguais. Eu não posso fazer conta quando eles forem iguais. Então vamos transformar o número 1 em 4. Eu faço 1 vezes quem para dar 4? 1 vezes 4. O que eu faço com o de cima? Frações equivalentes. Se eu multiplico o de baixo por 4, o que eu tenho que fazer com o de cima? Por 4 também. Então ficou lá. A altura ao quadrado é igual. L ao quadrado dividido... Não, desculpa. Vou fazer de novo. L ao quadrado vezes 4. 4L ao quadrado. Dividido. 1 vezes 4. 4. Menos L ao quadrado dividido por 4. Agora que eu tenho os denominadores iguais, o que eu faço? Mantenho o denominador, né? E faço a conta de cima. Então, H ao quadrado é igual. Tudo isso para descobrir a altura, hein? H ao quadrado é igual. Mantém a parte de baixo. O que acontece aqui em cima? 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado. Você tem 4L ao quadrado e tira 1L ao quadrado. 3L ao quadrado. Certo? Agora eu não quero saber a altura ao quadrado. Eu quero saber só a altura. Quem é o contrário da potência? Radiciação. Olhe bem o que eu vou fazer, que eu vou apagar. Raiz de 3L ao quadrado. 3 vezes L ao quadrado. Dividido por 4. Só que quando você tem uma fração dentro da raiz, você pode fazer isso aqui, ó. Fração, raiz quadrada do de cima, raiz quadrada do de baixo. Corta, quem sai fora? O L sai fora. Quem ficou preso sozinho lá dentro? O 3. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada 2. Então a altura é lado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Olha lá. Lado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Essa é a altura. Complexo, não? Então tudo que está aqui é um resumo do que eu falei, certo? Repare que ele não explica que dá para fazer separado aqui, ó.
3L ao quadrado, dividido por raiz quadrada de 4. Aí você corta, o L sai fora. Raiz quadrada de 3 ficou sozinho lá dentro. Raiz quadrada de 4, 2. Então, L vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2 é a altura de um triângulo equilátero? Tá. Vamos ver se vocês entenderam a parte do L. Se o meu L for 10, qual é a altura? Um é X, certo? Não, eu vou colocar que a altura é H. Tá, para ficar mais fácil aqui por causa da equação. Você divide por Quem eu vou fazer dividir por quem? 10 por 2. 10 dividido por 2. A altura deu 5? Tá errado. 10 por X. Não, vocês não estão usando a fórmula que nós acabamos de fazer. L vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Quem eu troco? O L por 10. Isso aqui é a resposta, mas dá para ficar melhor. 10 raiz quadrada de 3 dividido por 2. 5 raiz quadrada de 3. É só trocar o L pelo valor do seu lado. Vamos ver se entendeu. Vamos ver se vocês entenderam. Ericão, o L valendo 20, Eric. Qual vai ser a altura? 20 vezes Raiz quadrada 3 de 2. dividido por 2. Que dá para ficar quantos? 10. Vezes raiz quadrada de 3 por 2. Não, só. Se vai fazer o seguinte. Se tem 20 balas, vai dividir por 2. Vai dar 10 balas. Então você tem 20 raiz de 3. Vai dividir por 2. Vai dar 10 raiz de 3. Você só divide o coeficiente. O que multiplica ali, tá bom? Foco no conteúdo. Relações importantes que encontramos com a aplicação do teorema de Pitágoras. A diagonal, que é lado vezes raiz quadrada de 2, e a altura de qualquer triângulo equilátero, que é lado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2, certo? Essas coisas vocês anotaram? Isso aqui é importante anotar. Quer que aperte pausa? Sim. Continuando. Aplicando em um triângulo que equilátero. A sua altura, eita, vou desenhar ele só para a gente entender. A sua altura, que a gente chama de H, mede 5 vezes raiz quadrada de 3. Qual é o perímetro desse triângulo? Ele quer somar todos os seus lados. Só para lembrar, como que é que acha a altura mesmo? Vocês acabaram de copiar aí. L vezes Raiz quadrada de 2. 3 dividido por 2. Então preste bem atenção. Eu sei que a balança está aqui assim. Presta atenção, que isso aqui não é tão fácil de fazer. A resposta é simples, mas não é tão fácil de fazer. Imagine que o sinal de igual é como se fosse uma balança. Então ele está falando que a altura é 5 vezes raiz quadrada de 3. E do outro lado ele fala que o lado, quem eu quero descobrir, vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então presta atenção agora. Esse 2 que está dividindo vai passar para lá, que é o contrário da divisão. Multiplicação. Vai ser 2 vezes 5 raiz quadrada de 3 igual a L vezes raiz quadrada de 3. Resumindo, apaguei esse 2 e pus ele aqui na frente, certo? Agora eu vou resolver. 2 vezes 5, 10 raiz de 3 é igual a lado vezes raiz de 3. Então eu vou passar para aqui, ó. Lado vezes raiz
quadrada de 3 é igual a 10 vezes raiz quadrada de 3. Eu quero descobrir o lado sozinho. Quem que está atrapalhando o lado aqui? O L. Não, o L não. O L é o lado. Quem está atrapalhando o lado? Raiz quadrada de 3. Vai ficar L é igual 10 vezes raiz quadrada de 3, que já estava lá. Esse raiz quadrada de 3 que está multiplicando passa para lá, dividindo. Qual é o valor do L? 10 raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3. Corta, corta. Quem ficou sozinho lá? Qual o tamanho do lado então? 10. Ah, então a resposta é a letra A. Errou. Errou feio aí. Por que você errou, Eric? Porque nós descobrimos que o lado mede 10. E tá certo, Eric. Erramos feio. Descobrimos que o lado mede 10. Qual é o perímetro dele? 30 por quê? Tá certinho. Tem que somar os lados. 10 mais 10 mais 10, 30. Aê, muito bem. Trabalho em equipe. O Eric falou que erramos feio, eu concordei, tentei perguntar para ele, passou a bola pro Cauã, o Cauã acertou. Certo? Alguma dúvida aqui? Então lá, se viu que nós não precisamos fazer toda aquela fórmula, nós usamos a fórmula pronta. O que aprendemos nessa aula de hoje? Calculamos e resolvemos problemas envolvendo o teorema de Pitágoras. Demonstramos a diagonal de um quadrado e a altura de um triângulo equilátero por meio do teorema de Pitágoras. E agora, nesse momento, já está disponível para vocês o Tarefa São Paulo, dessa aula que nós acabamos de fazer. Pode acessar pelo centro de mídias web.ip.tv ou pelo aplicativo, que eu recomendo que use o aplicativo. Está lá na cidade, está acabando o tempo, você tem torre, não tem um centavo de crédito, que nem o professor Ricardo, vive sem crédito. Aí você vai fazer o quê? Vai acessar de graça com a internet patrocinada pelo Estado. Aqui está as referências que o Centro de Mídias usou para criar esse material digital. E chegamos ao fim de mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Já vamos começar a próxima, que vai ficar nessa janelinha aqui depois. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Tchau. Tchau.